E a gente está toda quarta-feira ministrando aqui na série Paternidade, né? E aí, hoje é o encerramento da série Paternidade. Na verdade, não encerra, porque paternidade está sempre sendo ministrada, né? E o Senhor falou comigo muito forte sobre maturidade. O maior propósito do pai não é manter um filho criança em casa pro resto da vida. Amém? Então, o maior propósito de Deus não é que nós sejamos como crianças levadas por todo vento de doutrina. Amém? Então, Paulo nos ensina, né? Porque um filho maduro, ele é firmado no ensinamento do pai. Amém? Quando Paulo envia Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, meu filho, continue no meu ensino ou na minha doutrina. Né? Então, assim, é muito importante nós entendermos a maturidade espiritual, irmãos. Porque nós precisamos conhecer Deus como um pai. Nem como um pai, como o pai. Amém? É como o pai. Essa é uma mentalidade que Cristo foi extremamente criticado porque ele já conhecia Deus como um pai, enquanto os religiosos da religião judia não conseguiam compreender, né, que ele se fazia. Eles diziam: você se faz filho de Deus. Ele fala: não, eu não me faço filho de Deus, eu sou o filho de Deus. Amém? E o filho faz o que vê o pai fazendo. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo aqui, na epístolas ou a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Amém? Deus vai fazer coisa grande hoje aqui, amém, querido? Nossa, pastor, então nós vamos rodar, vamos pular. Você vai ser melhor do que isso, querido. Você vai sair daqui com entendimento renovado, amém? Entendendo o que é maturidade espiritual. Irmão, Gálatas sumiu da minha Bíblia. Acabei de abrir ela aqui. Aqui. Amém? Gálatas capítulo 4. Leia com atenção essa palavra. Amém? Que diz assim: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Diga comigo assim: princípios básicos do mundo. Amém? Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Diga comigo: Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, em nossos corações. E o Espírito do Filho clama: Abba, Pai. O Espírito do Filho clama: meu Pai, meu Paizinho. Então, o Espírito do Filho que habita em nós clama por paternidade. Você consegue entender isso, irmão? Você porta o Filho de Deus.
Então, quando você entende isso, você vai queimar por entender Deus como um pai. Porque a religião pode apresentar você e levar você a Deus. A religião pode te levar a Deus, mas só Cristo pode te levar ao Pai. E essa insondável riqueza que nós estamos falando aqui nessa noite, querido. Olha o versículo 7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. No passado, quando não conhecieis a Deus, éreis escravo. Escravo da quem? Daqueles que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conhecesseis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele. Diga assim para o teu irmão: você conhece a Deus? Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Você pode até conhecer a Deus, mas quando você conhecer o Pai te conhecerá. É isso que a palavra está falando aqui. Não adianta conhecermos a Deus se Deus não nos conhecer. Amém? Entretanto, versículo 9. Que já conhecesseis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder aos princípios insignificantes, fracos e pobres, os quais de novo desejais servir? Amém? Olha que interessante aqui, irmãos. Para entender Gálatas, você tem que entender o contexto da história. A igreja de Gálatas foi uma igreja que foi muito impactada pelo reino de Deus. Receberam no Espírito uma graça poderosa. Só que com o passar do tempo, eles começaram a olhar para a religião judaica e falar assim: ó, eu vou pôr umas coisinhas aqui no meio, para deixar legalzinha a nossa liturgia. Eles começaram a fazer assim: os homens, vamos circuncidar. A igreja dos Gálatas olhava para a igreja, para os irmãos judeus e falava: vamos circuncidar. Vamos guardar o sábado. Vamos colocar os costumes do culto judaico. Vamos sacrificar ovelhas. Vamos retroceder algumas coisas, vamos colocar porque é a moda. É a moda do momento. E assim a gente não fica muito diferente do sistema. A gente não fica muito diferente do resto, porque se a gente ficar muito diferente, nós vamos ser perseguidos. E aí Paulo pega e fala assim: como que vocês, tendo começado pelo Espírito, agora querem retroceder pela força do braço de vocês? Trazendo para os nossos dias atuais, é quando a igreja não entende o que é ser filho, e ela precisa copiar o mundo para poder fazer algo que chama a atenção. Na verdade, a igreja não precisa de nada. Amém? O Pai não deseja uma igreja fantástica, irmão. Quem tem a revelação do Pai, ele entende que o Pai não deseja uma igreja fantástica, ele só deseja uma igreja autêntica. Não é desejo do Pai ter uma igreja fantástica, uma igreja cheia de atrações, uma igreja cheia de movimentos que não movimentam nada no reino, só ajunta pessoas sem um propósito. Então ela fica uma igreja cheia, mas de pessoas vazias. Esse não é o propósito do Pai. O propósito do Pai sempre foi nos levar a entender o que é a igreja, a maturidade espiritual. Por isso que eu li aqui na carta aos Gálatas. Então Paulo falava através do Senhor para os irmãos assim: cara, nunca foi esse o propósito da igreja, vocês fazerem coisas para atrair pessoas. O propósito é revelar Cristo em vós outros, ou Cristo em nós. Então, quando nós entendemos o processo da maturidade aqui, que nós estamos falando de paternidade, nós precisamos entender o que Paulo declara nessa carta, irmão, com precisão. Paulo fala assim: um herdeiro que não cresceu, nada dele difere do escravo.
Amém? Quem tem filho menor de idade aí? Amém. Todos nós temos, a maioria aqui. Os nossos filhos menores de idade, tudo que tem na nossa casa é dele? É. Tudo que tem na minha casa é do meu filho. O meu carro é do meu filho? É. Mas ele não pode dirigir meu carro. Então, qual é a diferença do meu filho que é menor de idade para quem não é meu filho? Em termos de autoridade. Então, no reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. E se você puder me ajudar aí, Guilherme, está subindo minha voz. No reino de Deus é a mesma coisa. O que acontece? Muitas pessoas estão sujeitas ao sistema deste mundo porque não cresceram. Então elas estão escravizadas ao sistema deste mundo e não conseguem herdar as graças do reino de Deus porque elas não cresceram em maturidade. Elas são filhos, mas são filhos imaturos. Paulo já começa falando aqui, porque da mesma forma nós, quando éramos menores ou quando nós éramos crianças, espiritualmente falando, nós estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Diga comigo, básicos. Quais são eles? Duas coisas terríveis deste mundo: excesso de passado e excesso de futuro. Excesso de passado nos leva à depressão. Excesso de futuro nos leva à ansiedade. São princípios básicos do sistema deste mundo que nos escraviza. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque este mundo sempre vai te remeter a lembrar aquilo que você poderia ter feito e você não fez. Aí você fica, eu não consegui nada disso no passado e eu poderia ter feito. Aí você entra em depressão. Ou vai apontar você olhar com os olhos carnais e falar, eu preciso de um futuro estável para a minha vida. Amém? Só estou dando um fundamento. E aí, você pensa em estabilidade, e o que é estabilidade para nós como ser humano? Uma boa casa, um bom emprego, um bom salário e um bom conforto. E aí, quando você consegue um bom emprego, você fala, opa, já consegui uma boa estabilidade. Aí daqui a pouco você vai e consegue uma boa casa, ou conseguir meu segundo ponto de estabilidade. E aí você consegue fazer alguns passeios e fala, opa, consegui meu terceiro ponto de estabilidade. E aí nós ficamos enganados aos princípios básicos, achando que isso é estabilidade para nós. Até o primeiro momento que nós vamos lá e enfrentamos uma crise. E aí você vê que esses princípios básicos do mundo de estabilidade não eram nada, porque vão te desestabilizar e você vai ficar ali desesperado. A palavra nos ensina que quando nós temos Cristo, nós temos a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque comportarmos como um filho maduro não é simplesmente estarmos estáveis nas coisas da terra. Eu vou chegar com você lá. A estabilidade do filho maduro, ela não está em coisas terrenas. Porque a estabilidade do filho maduro está quando ele manifesta o próprio Filho de Deus. Você pode até achar que o teu emprego é a tua fonte. E aí eu venho te confrontar, dizer que o teu emprego não é a tua fonte. A tua fonte é Cristo. O nosso emprego, a nossa renda, a nossa formação, a nossa faculdade, não é a nossa fonte. E nem é a nossa estabilidade. A nossa fonte é Cristo e a nossa estabilidade é Cristo. Então, um filho maduro, ele desfruta das coisas do Pai, e as coisas do Pai são coisas espirituais e não terrenas. As coisas do Pai são espirituais. E quando você está resolvido nas coisas espirituais, que glória! Então, assim, a gente não consegue transformar o mundo se a gente não tiver transformado primeiro, ou resolvido primeiro, as coisas internas, o que está no nosso coração.
Por isso que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Porque o reino de Deus ele vem de dentro para fora. Quando perguntaram para Jesus, aonde está o reino? Aí ele falou assim, olha, se disseres para você que está ali, está acolá, não acredite, porque o meu reino já está em vós. Então nós precisamos alinhar princípios básicos da verdade dentro de nós. A partir deste momento, que esses princípios são alinhados, nós temos plena condição de manifestar o filho maduro. Então Paulo ensinava os irmãos aos Gálatas assim, gente, vocês estão indo para um caminho errado, vocês são filhos, mas não são maduros, porque vocês estão agindo como crianças, e uma criança nada difere de um escravo, vocês estão presos a sistemas básicos, a princípios básicos deste mundo, mas Deus enviou o seu Filho, debaixo de toda a autoridade, para quê? Para nos levar, todos nós que estávamos condenados, subjugados, escravizados pela lei, pelo sistema deste mundo, para que nós recebêssemos a adoção de filho. Mas que filho é esse? Não é um filho bebê. Aí Paulo já explica, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar dentro de nós. Ou habitar em nosso coração, que quer dizer nosso espírito aqui na original. E aí, deixa bem claro, pelo contrário, no passado vocês eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas eu achei muito interessante a definição do apóstolo Cris aqui domingo, sobre alguns deuses que nós colocamos na nossa cabeça que impedem de nós termos uma mente de Cristo. Então, quando eu estou subjugado a esse sistema básico, ao princípio básico desse mundo, a minha referência de estabilidade são coisas materiais. E aí eu não consigo compreender que eu tenho um pai que entende de todas as coisas e cuida de mim nos mínimos detalhes. E aí eu começo a achar que a minha fonte é a minha sabedoria, que a minha fonte é o meu trabalho, que a minha fonte é a minha formação. E aí eu posso afirmar com clareza para você que o teu trabalho, a tua formação, só é o copo de água que o Senhor permite você ir até a fonte, colher da água e beber. Amém? Então nós precisamos entender, querido, que Paulo falava com muita clareza sobre isso, porque ele era um apóstolo, que ele viveu esse tempo desse sistema rudimentar do mundo. Ele viveu debaixo dos princípios básicos deste mundo. E ele tinha declarado para a igreja, e ele declarava para a igreja o quê? Quando eu era menino, eu falava como menino. E esse menino de Paulo, ele não está falando da idade cronológica dele, ele está falando da revelação de Cristo a ele, da revelação do reino de Deus a ele. Ele estava falando assim, quando eu estava debaixo da religião judaica, que eu era fariseu, filho de fariseu. Você consegue compreender isso? Que conhecia todas as escrituras, que saía perseguindo a igreja de Cristo para matar pessoas em nome de Deus, eu era um menino. Mas a partir do momento, abra comigo Gálatas 1:15, volta um pouquinho aí, vamos voltar até um pouquinho, versículo 11, para você entender o que é maturidade espiritual. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, e nem me foi doutrinado, ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouviste como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia,
Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi orientação alguma. Amém? O que Paulo está falando aqui? Algumas versões falam, quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Ele falou assim, eu conhecia toda a lei, eu conhecia toda a Escritura, eu conhecia todo o ensino da religião judaica, eu conhecia Deus, mas quando o Filho, e quando aprove a Deus, quando no tempo adequado, Deus separou esse tempo para que Ele revelasse o seu Filho em mim, mudou minha história. Então Paulo fala assim, eu vivia num nível de conhecimento de Deus. A partir do momento que eu tive o Filho revelado em mim, eu passei a entender quem era meu Pai. Aqui eu conhecia Deus, e aqui eu comecei a conhecer quem era meu Pai. Paulo está falando assim, estou revelando para vocês um evangelho que não me foi dado por homens, mas foi revelado pelo próprio Cristo, pelo próprio Filho. Então o que é maturidade espiritual, irmãos? Que a gente tanto fala. O que é maturidade espiritual, irmãos? É você ter Deus como teu Pai e não ser paralisado por problema algum. É você entender que hoje o que está acontecendo com a sua vida espiritual é o mesmo que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo, que ele ouviu a voz do Senhor falando, Paulo, por que me persegues? Daquele período até Paulo ser o apóstolo das nações foram 13 anos. Foram 13 anos que Paulo teve que voltar para a palavra e conhecer a palavra não como um menino mais, mas sim como um adulto. Por isso que ele falava, quando eu era menino, eu acusava, eu matava, eu julgava. Mas agora que eu sou homem, eu aprendi o que é portar o ministério da reconciliação. Para que você possa desfrutar da paternidade de Deus, você precisa se render à revelação do Cristo em você. E o que é a revelação do Cristo, irmãos? A revelação do Cristo não é conhecimento teórico. Porque eu posso ensinar você da história de Jesus, da história de Cristo, e você aprender tudo aqui e saber contar a história como meu filho sabe contar para mim. Nós temos uma Bíblia ilustrada lá em casa e toda noite a gente lê para ele, e toda a história ele sabe contar. Mas essa história não produziu nada nele ainda. A revelação de Cristo a mim é totalmente diferente da revelação de Cristo em mim. A revelação de Cristo a mim é conhecer desenhos e figuras que uma criança pode conhecer. A revelação de Cristo em mim é desfrutar da plenitude de Cristo. E quando eu desfruto da plenitude de Cristo, eu não estou escravo desse sistema, deste mundo. Eu não estou escravo dessas coisas que fazem deuses e atrapalham a minha caminhada cristã. Eu não sou escravo da depressão e não sou escravo da ansiedade. Por quê? Porque eu não vivo dependendo do futuro, eu dependo de Cristo. Eu não fico com uma ansiedade no futuro, eu dependo de Cristo. Um dos maiores erros da igreja foi tratar a depressão como doença maligna. E depressão não é uma doença maligna, depressão é uma doença do corpo. E como a ansiedade também é. A depressão é uma doença do corpo, da mente, e a ansiedade também é uma doença da mente. Que se não tratada, ela pode te levar a lugares terríveis. Mas se você tratar, e se você permitir que a revelação de Cristo ainda seja crescente em você, você vai conhecer a plenitude de Cristo e desfrutar dessa plenitude. Viver a plenitude de Cristo é não paralisar em nada, querido. Viver a plenitude de Cristo é você não paralisar em nenhum problema da sua vida. E é você viver Ele
todos os dias. E por você conhecer Ele todos os dias, você é herdeiro de um reino que não fica só nas historinhas que a gente fala o reino de Deus. Você vai ser participante de um reino espiritual, mas que flui na unção e na verdade desse reino todos os dias. Aí você começa a compreender o que você está fazendo com a sua vida pessoal e com a sua vida profissional e com a sua vida ministerial, e você começa a compreender que não tem nada separado, tudo é espiritual. Você começa a compreender porque você desfruta deste reino e o que você vai fazer com o que você está desfrutando. Para entender Deus como um pai, irmãos, você precisa se render a um processo de maturidade. Por quê, pastor? Quem tem filho bebê aqui, criancinha, menor. A Manu já está começando a entender. Um bebê de 2 anos não ama seu pai. Pastor, o senhor está ficando doido, ele me ama, ele não pode me ver que ele corre para mim. Não, ele está indo para um lugar de proteção, ele não entende o que é amor. Você consegue compreender isso? O que é amor? É um filho de 40 anos chegar na sua casa e falar assim: pai, eu te amo. O senhor não pode me proteger de mais nada, mas eu confio na palavra que o senhor está me dando. Eu confio no destino que o senhor está me dando. Quem entendeu isso? Amém? Então, maturidade não tem a ver com proximidade. Eu amo o meu filho, e o meu filho corre até mim porque ele precisa da minha proteção, ele não consegue viver sem mim. Mas a partir do momento que ele cresce, ele entende o que é o amor. Então é por isso que nós devemos ser conhecidos por Deus. Porque você pode ser protegido por Deus. Até hoje você pode ter vivido de todas as bênçãos de Deus e você não ter amado o Pai. Como uma criança que não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar, meu Deus do céu, proteção, não vai faltar livramento, porque você é apenas uma criança. Você sabe que Ele é Deus, mas não o ama como Pai. E é neste lugar que Paulo estava falando: olha, eu era uma criança, eu achava que amava a Deus, fazia tudo conforme a lei mandava eu fazer, mas só pude desfrutar da maturidade em Cristo quando eu entendi que quando o Filho foi revelado em mim, eu conheci o Pai. E na passagem de Gálatas ele falou bem, ele deixa bem claro para nós, né? Gálatas 4 aqui, que o propósito é que o Filho nos torna herdeiro. Então aí nós falamos do reino, irmãos. Mas que reino que eu sou herdeiro? Um reino de justiça e de fidelidade. Um reino que você vai estabelecer essa justiça em todos os lugares, não somente na igreja. Pastor, como assim? Abra comigo Salmo 89, 14. Salmo de número 89, versículo 14. Na minha versão diz assim: a justiça e o direito são as bases do teu trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. É nesse lugar que você vai desfrutar. Um lugar onde a justiça e o direito são bases do trono, ou seja, são um alicerce. E um ambiente de amor e fidelidade antecedem ou precedem, ou vão na frente de todo o reino da passagem, de todo o reino. Agora, o que é justiça, irmão? Ai, meu Deus, porque a gente sabe muito falar de justiça, mas o que é justiça? Só maduros podem praticar justiça. Justiça do hebraico, eu acho, de sedacar, que é dar-lhe ao outro o que lhe é devido.
Então, para elevar o nível de justiça é dar ao próximo aquilo que lhe é devido. Dar ao próximo aquilo que lhe é devido. É este lugar. O que lhe é devido? Honra. E a ninguém mais considereis superiores. Considerais uns aos outros superiores a si mesmo. E por isso que a ninguém mais conheceis segundo a carne. A não ser pelo Espírito, segundo Coríntios 5. Ou 15. E quando nós conhecemos segundo o Espírito até Cristo, nós não vamos conhecer mais segundo a nossa mente. Vai ser segundo o Espírito. E quando nós começamos a entender isso, eu não me coloco no lugar que eu tenho direito. Porque o lugar de honra não se trata de quem é o próximo, mas sim de quem eu sou. Quando Jesus chegou para ser batizado por João, o que João fala para Jesus? Não, mestre, eu que devo ser batizado por você. O que Jesus faz? Não, João, toda justiça precisa ser cumprida. Vamos fazer como tem que estar escrito. Então ele dá a justiça a João e fala assim: João, eu não tenho pecado, mas eu troco de lugar com você. Eu troco de lugar com você, João. Me torno um pecador para que você me batiza, porque eu estou dando direito para você aquilo que lhe é devido. Eu estou elevando o nível de justiça deste lugar. Eu estou elevando o nível da revelação da verdade, João, de quem é o Cristo sobre a sua vida. E João, se você entender agora, João, daqui para frente, teu ministério terminou, porque começa agora o ministério do Filho do Homem. E nós precisamos entender isso sobre maturidade, irmãos, para podermos entender sobre paternidade. Senão nós vamos ficar sempre dando volta nas mesmas coisas. E as mesmas coisas vão nos tirar da plenitude de Cristo. E você não vai conseguir desfrutar a plenitude de Cristo. É tão interessante quando Paulo, ele falava aos irmãos, aos hebreus, ele falava assim, na verdade não é Paulo, é o escritor aos hebreus, né? Senão vocês vão me metralhar aí, né? Os escritores aos hebreus, ele falava sobre assim, ó, eu estou colocando para vocês, irmãos hebreus, um novo tempo. Aquilo que foi profetizado pelos profetas, eu declaro sobre vocês agora um novo tempo, uma nova aliança. Vocês viviam fazendo sacrifícios, rituais no passado, e cumprindo leis do passado, agora está no coração e no espírito, e ninguém precisa ensinar vocês mais. E aí, querido, se você fica num lugar de infantilidade, você fica como os irmãos hebreus estavam, e como os gálatas estavam retrocedendo. Quando você tem um problema, você acha que você precisa fazer uma campanha extraordinária para receber algo do Senhor. Sendo que todas as coisas e todas as sortes de bênçãos já te abençoou nas regiões celestiais. Nós só precisamos acessar isso. Eu só preciso desfrutar disso. Para o meu filho poder desfrutar daquilo que é meu, ele precisa ser maduro, ele precisa ser adulto. Ele tem, mas não desfruta. Você consegue compreender isso? É tudo dele, mas ele não desfruta. E a mesma coisa no reino de Deus. É isso que Paulo falava assim, meus queridos, se vocês não amadurecerem, vocês não vão desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. E se nós entendermos, querido, as insondáveis riquezas de Cristo, nós vamos entender que não está em coisas terrenas a nossa satisfação espiritual. Porque o dia que você conquista, se você estiver achando, como aquele jovem rico achava, que a aprovação dele
como um filho de Deus, ou como um homem temente a Deus, eram as riquezas que ele tinha. Quando você conquistar o que você queria conquistar, você entra num outro lugar de ansiedade, querendo mais coisas. E quando você conquistar aquele lugar de ansiedade, você entra num outro lugar querendo mais coisas. São princípios deste mundo que um filho não pode ter. Pastor, mas o senhor está falando que o filho não enriquece? Claro que enriquece. E eu já vi muito filho muito rico. E é prazer do pai enriquecer os filhos. Desde que a riqueza seja para um propósito do reino. Desde que a riqueza seja para dar a alguém o que lhe é devido. Desde que a riqueza seja para abençoar o reino. Mas saiba de uma coisa, o Senhor ama te abençoar e Ele ama acrescer coisas sobre a sua vida, mas isso não é sinônimo de aprovação de Deus. O jovem rico, quando ele chegou para Cristo e falou para ele: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que o Senhor fala para ele? Meu amigo, você conhece as coisas? Não, já conheço tudo. Eu conheço as leis, os profetas. Eu cumpro tudo. Aí o Senhor falou: então tá bom, então te falta uma coisa. Que coisa? Amadurecer. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Porque você ainda acha. Aí eu vou explicar para vocês, eu vou fundamentar por que Cristo pediu isso do jovem rico. Porque segundo os rudimentos da religião judaica, uma pessoa muito próspera era sinônimo de uma pessoa que tinha extremo relacionamento com Deus. Então, quanto mais próximo, mais próspero você fosse, mais relacionamento com Deus você tinha. Isso era uma das filosofias da religião judaica. Aí Cristo fala para ele assim: isso aí não serve mais. Isso, para você viver um ambiente de criança, serve. Mas para você viver um ambiente de filho, eu vou te levar para um novo lugar. Vende tudo isso aí, desapega disso e segue-me, porque eu vou te mostrar o meu reino. Porque se nós vivermos nesse lugar dos rudimentos deste mundo, querido, que Paulo fala aqui, dos rudimentos simples, básicos, que escraviza, é um sistema que nos escraviza. E aí você entra num lugar chamado comparação. E toda vez que você entra num lugar chamado comparação, você não desfruta do sentimento de filho. Se você quer ser um filho de Deus, você não pode entrar num lugar chamado comparação. Porque se você começar a se comparar, você não desfruta da verdade. Você vive escravizado nesse sistema básico do mundo. Porque você vai ver alguém ali, aí você vê o ímpio prosperando e fala assim: mas eu sou filho de Deus e não estou prosperando. E aí você fica escravizado. Escravizado. Querido, deixa eu falar para você, desfrute da plenitude de Cristo como filho de Deus. O Senhor vai prosperar a sua vida. O Senhor vai colocar recursos na sua vida. É desejo de Deus prosperarmos. É desejo de Deus colocar o governo dessa cidade nas nossas mãos. Nós só precisamos ser maduros. Porque não adianta nada você ter o governo da cidade. Não adianta nada você ser próspero. Não adianta nada você ter tudo isso se você não for maduro. Você vai desperdiçar as heranças do reino. Amém? O propósito do Pai é a maturidade espiritual para nós. Então, quando o Pai olha para nós, Ele não quer ver qualquer outra coisa em nós que não seja a revelação do teu filho em nós. Porque o teu filho é maduro. Que é o que Paulo declara aqui, ó. Porque sendo filho, você não se comporta como escravo. Um escravo, ele vive num ambiente de vítima. Um filho, ele vive num ambiente de ação. Um escravo reclama, o filho parte para cima daquilo que já é do pai, desfruta daquilo que já é do pai. Um escravo vive num sentimento de rejeição e comparação. Aquele escravo ali, ele está comendo mais do que eu.
Um filho não, querido. Um filho ele parte para cima porque ele sabe que tudo que é do pai é dele. Você tem um reino perpétuo e inabalável, querido. Desfruta de tudo que é do pai. Mas você só consegue desfrutar de tudo que é do pai se você entrar num ambiente de maturidade. Era isso que Paulo estava falando aos irmãos. E ele falava, olha, quando aprove a Deus revelar seu filho em mim, eu larguei tudo. Eu larguei a minha religião, eu larguei os status que eu tinha no governo, eu larguei tudo. Porque tudo isso era coisas de criança e eu falava como crianças. Então, qual é o lugar de criança de um filho que não é maduro? Comparação, reclamação, murmuração. É um lugar da infantilidade. E um segundo ponto de quem é imaturo, ele acha que ele é maduro. Todo imaturo, quando você vai falar com ele, ele tem um sentimento que ele é maduro. E aí, por ele achar que ele é maduro, ele não permite que a verdade do reino flua na vida dele, porque ele fala assim, eu já sei, eu já conheço. Era isso que Paulo falava, quando o Senhor revelou, não foi o homem que me ensinou. Então toda palavra que nós ministramos nessa casa, irmãos, não será possível você compreender se você quiser aprender com a sua mente humana. Se você não permitir que Cristo revele ela para você. Você consegue compreender isso? Toda palavra que você receber, e nós estamos falando sobre entender Deus como um pai, a paternidade. E aí quando você entende Deus como um pai, você sabe que você precisa de alguém para cuidar de você como um pai espiritual, não como uma babá espiritual, mas como um pai. Você começa a receber toda essa revelação no Espírito. E é tão impressionante o que aconteceu com a vida de Paulo, que para ele poder falar isso para os irmãos, falar, queridos, vocês precisam crescer. Ele não estava falando de uma coisa que não aconteceu com ele, ele estava falando daquilo que aconteceu com ele. Então Paulo falava da vida de Deus que habitava nele, não da letra. Da vida de Deus que habitava em Paulo. E a primeira coisa que o Senhor fez com Paulo foi deixar cego. Para que ele não guiasse mais, para que ele não se guiasse mais pelos seus olhos. Amém? Paulo ficou cego para ele não ser guiado mais pelos seus olhos. E no período de cegueira dele, ele só ouvia o Pai. Ele só recebia as revelações do Pai. Paulo não precisava nem ler mais as Escrituras, irmão. Porque ele já conhecia ela de capa a capa. Só que ele começou a ter a revelação dela através do Espírito. Paulo era fariseu, irmão. Fariseu é dedicado à leitura. Fariseu, quando você falava para ele, o que está escrito em lugar tal e tal e tal, ele falava, está escrito isso. Só que a questão agora, querido, do evangelho do reino sobre a sua vida, não é saber mais aonde estão contidos os versículos bíblicos. Porque o Brasil não precisa de versículos bíblicos falados. O Brasil precisa de uma Bíblia vivida. Você consegue compreender isso no teu espírito? Você não tem que saber decorar versículos. Você tem que ter esses versículos como vida na tua vida. Paulo já tinha todos os versículos, mas ele só conseguiu tocar e curar e ressuscitar e levar uma geração aos pés de Cristo, até Cristo, e permitir que Cristo fosse revelado nas pessoas, quando ele se rendeu à verdade de ter a palavra nele, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Não era o conhecimento dele que levava a isso. E eu quero encerrar aqui com vocês, para você entender isso. Maturidade espiritual, querido. Se você não for maduro espiritual, ou você vai ficar no excesso de passado, ou vai ficar no excesso de futuro. E aí não pode nada soprar na sua vida que tudo desestabiliza. Amém? Pastor, o senhor está falando então que não vai resolver nada? Não, eu estou falando que você não vai paralisar em nada. Problemas sempre vão ter e sempre vão ser resolvidos, querido.
Hoje você está passando por um problema pequeno, amanhã resolve, depois da manhã vem um maior, depois resolve, assim vai. E a sabedoria de Cristo, na paz que excede todo entendimento, vai fluir sobre a tua vida e você vai falar assim, uau, uau, eu sei quem é meu Pai. Eu sei que todos os meus dias estavam escritos no livro. Querido, o que você já passou estava escrito no livro. O que você não passou, que você vai passar ainda, está escrito no livro. Você consegue compreender isso? Quando você está na paz que excede todo entendimento, quando você tem a revelação de Cristo em você. Sabe qual é a maior preocupação nossa e qual é a maior preocupação de um filho maduro? Não é o que eu quero fazer, é sim o que eu estou fazendo, está escrito no livro. Não tem um livro? Ah, meu Deus, não tem um livro? Apocalipse não fala que tem um livro? Que esse livro é o livro do que? É o livro das obras. O livro da vida. A maior preocupação de um filho maduro não é o que ele está fazendo, é se o que ele está fazendo está escrito no livro. Porque se você passar a vida inteira fazendo algo que não está escrito no livro, a hora que você chegar lá, aí, vem cá, Gabi, olha aqui. Eis que o teu nome não é Gabi mais, o teu nome aqui no livro da vida é nome tal, nome celestial. Deixa eu ver aqui, minha filha. Cuidou de crianças. Foi fiel ao esposo. Qual que é o nome do esposo? Não é Miqueias mais, é o nome celestial. Uau! Foi vereadora de São José dos Campos. E está escrito aqui, era para ser. Vocês conseguem compreender? Aí chega lá. Vamos lá, Kleber. Quem é a sua vida? Aqui está falando que era para você ser um pastor, era para você cuidar de rejeitados, excluídos da sociedade. O que você fez? Ah, fui engenheiro mecânico. Ah, fiz alguns projetos. Não está escrito aqui, Kleber. Deixa eu colocar no fogo o que você fez para ver se passa. Aí chega um pastor. Estou falando de maturidade, irmão. Chega um pastor de uma denominação, bombando, 10.000 pessoas. E ele chega lá assim, ó, agora, tudo que era para mim fazer, eu fiz. Eu vou tirar nota 10. Aí o senhor fala, e aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não está falando que era para você ser pastor. Não está falando. Está falando que era para você ser um grande líder, um grande empresário na cidade, que ia empregar muitos irmãos com justiça. Que você ia alimentar muito meu reino. Não era pastor. Não, mas Senhor, tinha 10.000 pessoas na minha igreja. Nossa, minha igreja tocava. Não. Eu te dei 5. A sua esposa e seus 4 filhos. Cadê eles? Ah, Senhor, não sei onde que eles estão. Eu trabalhei tanto pela sua obra que eu não lembrei deles. Você está conseguindo compreender isso que é maturidade espiritual, querido? Então, muitas das vezes nós podemos estar desviados dentro da igreja. Desviado do quê, pastor? Do propósito. Porque o propósito não é fazer. A vida inteira, irmão, eu achei que eu tinha que ser um engenheiro. Se você me der uma planilha de cálculo aí hoje, eu não faço mais, irmão. Não pergunte por que eu não faço mais. Não faço mais. Não sei fazer mais. O dia que eu falei para o senhor, eu não quero estar fora do propósito. Ele falou, é?
Você está com medo de ficar sem arroz, sem feijão? Você vai passar comigo na onde que eu quero que você esteja. Entendermos isso. Não é pensarmos, o pastor, o senhor está falando que eu não tenho que pensar. Não, irmão, você tem que planejar. Sábado nós vamos ter um bate-papo com os jovens aqui na mesa sobre responsáveis pelo futuro. E na onde você consegue saber o que Cristo tem para você? Em Cristo, não é em outro lugar. É em Cristo. Porque tudo que o Senhor coloca na nossa mão não é para parar em nós, irmãos, é para... Você consegue compreender isso? Tudo que o Senhor que o Senhor dá para nós não é para parar em nós. Se está parando em nós, o propósito está muito pequeno. Tudo que o Senhor der para esse ministério nessa cidade não é para parar no nome desse ministério. Não é para ficar no nome, não é para engrandecer, não é para fazer um centro de vaidade. Tudo que o Senhor nos dá é para abençoar a cidade. É para levar o nível de justiça. É para levar o nível de justiça nessa região, sim. É para levar o nível de justiça. E o que é levar o nível de justiça, igreja? É dar ao outro aquilo que lhe é devido. Uma vez cortou tanto o meu coração quando falaram assim, essas crianças só vêm na igreja para comer. E eu falei, sim, é para comer mesmo. E nós vamos dar comida para elas. Porque isso é elevar o nível do reino de Deus. Essas crianças são muito barulhentas. Sim, elas são barulhentas hoje, mas amanhã elas vão governar essa cidade. Se nós não enxergarmos o que Cristo está fazendo, né? Muitas pessoas, irmãos, não conseguiram ficar conosco, saíram por causa das crianças. Tem gente que saiu dessa igreja por causa das crianças. Pastor, isso aí não vai dar em nada. Eu falei, quem não vai dar em nada é você, infeliz. Você já está desviado faz tempo. Se você não consegue olhar isso, não consegue enxergar. Eu falei assim, irmão, você está num ministério que chama Ministério Edificando Gerações, e você fala que não vai dar certo. Eu acho que nós precisamos pregar para você de novo. Você precisa entender, pastor, eu vou embora, sabe por quê? Nós precisamos de uma igreja mais estruturada. Aí eu falei assim, você não precisa de uma igreja mais estruturada, você precisa estruturar em Cristo, querido. Você está sem estrutura. Quando nós sabemos quem é a nossa vida, quando nós sabemos quem é o nosso alicerce, nós não precisamos de estrutura, nós não precisamos nem de parede, nós nos entregamos ao Senhor. É só entendermos, querido. A maturidade que Paulo falava aos irmãos da Galácia era isso, querido. Se vocês não se tornarem maduros, vocês vão ser escravos de tudo que o mundo mostra. Você vai ligar a televisão e você vai querer ser igual o cara da televisão. E na verdade o Senhor não quer que você seja igual o cara da televisão e nem igual a moça da televisão. Sabe por quê? Porque tudo da sua vida já está escrito no livro dele. Tudo. Você só precisa acessar isso. E quando nós entendemos isso, nós andamos de graça em graça. Ei, glória! Talvez você não vai saber mais fazer cálculo, mas você vai amar Ele loucamente como você nunca amou. Talvez você não vai ser o grande administrador que você queria ser, mas você vai ser um filho tão maduro que a cidade vai ser alimentada pela sua mão. Talvez você não vai ser o Billy Graham, mas você vai ser aquele que ganhou o Billy Graham para o reino. Nós só precisamos ser em paz, estar em paz, irmão. A maturidade nos coloca num lugar de paz. A maturidade não nos deixa entrar nesse lugar de comparação. O pior lugar para o filho é a comparação. Senhor, faz 30 anos que eu estou trabalhando, o meu carro tem 10 anos de uso, a minha casa só tem 2 quartos. Senhor, por que eu não sai desse lugar? Isso aí, querido, isso é terreno e passageiro. A palavra nos ensina que aquele que investe em coisas carnais, elas são perecíveis, mas aquele que investe no reino do Espírito, reinveste em coisas eternas. Eu explico para você o que é isso. Tudo que você investir na carne, quando você morrer, acabou, é carne. Não é errado você investir na carne, só que vai parar ali. Agora, aquilo que você investe no Espírito, continua no reino do Espírito. E investir no Espírito é ter certeza que você está no desenho de Deus.
A maior preocupação do Senhor para Moisés era que Moisés construísse o tabernáculo segundo o desenho. Moisés, eu te dou um desenho e você não faça 1 milímetro fora desse desenho. Você tem um desenho original. Assim como Adão tinha lá no Éden, lá no jardim, você também tem um desenho original. E essa palavra de hoje de maturidade está te levando para um lugar de você pensar assim: ô Senhor, o quão desviado desse desenho eu estou. Aí se ele vai falar, então assim, pode apagar, Senhor, apaga o que está errado e coloca no lugar certo. Alguma coisa de projeto eu sei ainda. Antigamente, os projetos não eram no computador, você fazia na prancheta. E aí quando você começava a fazer tal, aí estava errado, tinha que apagar, começar. Hoje é no computador, você põe lá um software 3D. Aí quando está errado, que não deu montagem no projeto, você vai lá e apaga. Por quê? Porque não estava conforme o desenho. Você está disposto a render ao Senhor. E algumas coisas que estão fora do desenho, permitir que Ele apaga e realinha isto, e você ficar tranquilo. E sabe uma das coisas que está fora do desenho? A nossa forma de relacionar com Deus. Pastor, o senhor está falando que eu não posso pedir nada. Claro que você pode pedir, mas a partir do momento que você ver Deus como um pai, tem muita coisa que já está na sua mão e você não precisa pedir, é só pegar. Pastor, tem muita coisa que está na sua mão, querido. Acessa isso. No reino do Espírito. A verdade precisa governar a sua vida. Você não precisa viver mais debaixo de mentira. O que é mentira? Tudo aquilo que está fora do desenho original. Tudo aquilo que está fora do livro. Tudo que está fora daquilo que o Pai planejou para você. O profeta falava que ele era escolhido desde o ventre. Mas você lembra quando Jeremias estava querendo ser... Aí o Senhor falou assim: não, eu te chamei para ser profeta às nações. Você está querendo fazer o quê, cara? Você consegue entender? Ele estava fora do desenho. Ei, eu te chamei para ser profeta às nações. Você consegue compreender isso? O Senhor está realinhando a sua vida, está realinhando você no desenho original. Porque um filho sabe, um filho caminha, querido. E um filho maduro, ele dá prazer para o pai. Sabe qual que é o maior prazer do pai? Quando ele chegar no livro, naquele dia, e falar assim: ei, Carlinhos, ô, glória, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá tudo alinhado, meu filho maduro. Ah, meu filho maduro, desfrute do meu reino, tudo. Foi assim com Cristo. Ele cumpriu. Mas Cristo morreu, mas ele cumpriu, querido. E quando ele orou ao Pai assim: Pai, todos aqueles que o Senhor me deste eu não perdi, a não ser aquele que já era o filho da perdição, mas todos o quanto me deste eu não perdi. E sabe quanto que era? 11. Porque um era o filho da perdição. E sabe de uma coisa? Para o sistema deste mundo de hoje, para o sistema das igrejas de hoje, Jesus seria o líder mais fracassado da história, porque ele só teve 12 discípulos. Um se perdeu, e que já era o filho da perdição, e só 11. Mas e a multidão? A multidão era apenas uma multidão, ela abandonou ele. Só que hoje eu e você estamos aqui, porque esses 11 conseguiram influenciar todo mundo existente da época. E esses 11 foram até o fim. Irmão, 11 homens botaram fogo no mundo. Você consegue entender isso? Isso é o maior avivamento da história. 11 homens que caminharam, entenderam isso, botaram fogo no mundo conhecido. Todo o evangelho do reino foi pregado no mundo conhecido da época por esses 11 homens que iam ganhando pessoas. O cara que era tribuloso, que era atormentado, que brigava com todo mundo, quando ele teve a revelação de Cristo, a primeira ministração dele foram 3.000 almas, a segunda 5.000 almas, e não parou mais.
Enquanto os irmãos entravam na arena para morrer, para derramar o seu sangue, os leões estraçalhando, lá em cima levantava a gente e falava assim: ei, eu quero esse Deus, eu quero esse Pai, se eles estão prontos a morrer por Ele, eu quero essa vida. Não precisava pregar, era só a verdade. Quando você se alinha ao desenho original de Deus, irmãos, Satanás sai da frente, o inferno sai da frente, as trevas saem da frente. Então a maior luta das trevas é que você continue como imaturo, porque você não vai entender o desenho de Deus para a sua vida. Porque a partir do momento que você entendeu o desenho, que se você se posicionou como um filho, sai da frente, capeta, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é madura, a igreja é pura, é sem ruga e sem mácula. E o que é o resto? Imaturidade. Todo o resto que não for puro, não for maduro e não for sem mácula, chama-se imaturidade. Então nós precisamos ser filho maduro para desfrutar daquilo que o Pai tem para nós. Curva sua cabeça, querida. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos sobre os teus filhos, ó Pai, que a verdade do teu reino, Senhor, que o desenho original, Senhor, seja perpétuo sobre a vida deles, que a maturidade, Senhor, possa fluir, que possa entender, Senhor, a revelação de Cristo, Senhor Jesus, a revelação do teu Filho, Senhor, sobre a tua casa, sobre a vida de cada um, Senhor. Que cada um possa entender, Pai, a tua paternidade, não de um princípio carnal, Senhor, mas de um princípio espiritual, Senhor, onde a maturidade, Pai, os levará, Senhor. E essa maturidade é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Os levará a conhecer a verdade, Senhor, a verdade de Cristo. Ah, Deus, nós declaramos isso em nome de Jesus. Ah, xarabacandarabastoreanda lamarabás. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que vidas sejam alinhadas, Senhor, ao propósito. Que não viva segundo a um sistema fraco deste mundo, Senhor, segundo aos deuses desse século, Senhor. Ele é o céu na terra, tudo se trata de Cristo. Declaro, Pai, que as insondáveis riquezas de Cristo produzam sobre essa terra fértil, Senhor Jesus. Que a tua semente lançada sobre essa terra hoje, nessa noite, produza, Senhor, a 100, a 60 ou a 30, conforme for a terra. Mas nós declaramos, Senhor, que Cristo seja gerado, Senhor. Que Cristo seja gerado. Senhor, a multidão andava com Cristo, mas os filhos, os discípulos foram gerados por Cristo. Uma coisa é andar com Cristo e outra coisa é ser gerado por Cristo. E nós declaramos que esta casa, Senhor, ela não será uma casa que só apenas anda com Cristo, mas é uma casa que está gerada em Cristo. Uma casa que pode dizer: nós somos um com Cristo. Eu e Ele em nós. Nós declaramos isso, Pai, em nome de Jesus. Que a excelência, Senhor, venha fluir no nosso serviço, Senhor, pela verdade que é portada em nós. A verdade de Cristo, Pai, nos levará à excelência. A verdade de Cristo nos levará ao desenho original. A verdade de Cristo nos levará, Senhor, a estarmos alinhados ao propósito e não à nossa vontade. Ah, Senhor Jesus, que como um corpo, Senhor, nós manifestaremos a tua vida sobre essa cidade. Nós manifestaremos o teu caráter sobre essa cidade. Nós elevaremos o nível de justiça nessa cidade. Nós daremos ao outro aquilo que lhe é devido. Ah, Senhor, nós nos rendemos. Nós queremos conhecer um Pai. Nós queremos conhecer o Pai. O Pai. Nós não queremos, ó Pai, viver em relacionamento distante.
Nós queremos, ó Pai, o afago, o abraço do Pai, mas nós queremos posicionar na direção do Pai, no ensino do Pai. E para isso nós pedimos, Senhor, revela-nos o Teu Filho. Revela-nos o Teu Filho. Revela em nós o Teu Filho, Senhor. Revela em nós o Teu Filho. Fomos vencidos, fomos vencidos, e ante a sua grandeza nós nos rendemos, nós nos rendemos, e por seu grande amor fomos vencidos, fomos vencidos. Desde o princípio se trata de Cristo, e todas as coisas rendidas a Ele.